Da mesma forma que eu vi só um professor negro, eu queria também ter lido autores negros, porque eu teria ali possibilidade de indicar um sem números de nomes que poderiam ser discutidos, abertos ali para um diálogo, e não vi. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja o horário que vocês estejam assistindo a gente. A gente está com mais um vídeo aqui no canal Jornada nas Ciências, com o quadro Jovens na Ciência. A gente tem o Thiago Pestana hoje, então bom dia, Carlos, Rodolfo, Thiago também. Bom dia a todos, bom dia. Bom dia. Oi, pessoal, tudo bem? Quero agradecer a presença do Thiago, né? Aceitou o nosso convite para falar um pouquinho da pesquisa dele, meu colega da UFABC. Ti, para a gente começar, você pode se apresentar, falar um pouquinho da sua pesquisa, o que você estudou antes, o que você está estudando agora, falar também o seu orientador ou orientadora. Vai conversando com a gente, normal. Beleza, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todas, todos e todos. Agradeço o convite, né, da Sara, minha colega de disciplina aí de UFABC, da pós-graduação de Ensino e História da Ciência e da Matemática. Gratidão também aí pela parceria, pelo aceite também do Rodolfo e do Carlos, professores. Bom, eu sou o Thiago Pestana, eu sou formado em História, licenciatura em História pela UniABC, tenho mestrado, né, no programa de Ensino e História da Ciência. Estudei durante o mestrado, fui orientado pela professora doutora Ana Maria Dietrich. Eu estudei na pesquisa de mestrado, a gente fez um recorte até bem amplo, né, a gente trabalhou o século XVIII, e a questão da civilização do açúcar do Brasil colonial, né, mas sob a perspectiva discordante daquela grande massa que nós temos da uspiana, né, que é a história econômica e a história social, e aí um pouco até trabalho da história cultural, só que eu coloquei na discussão a história da ciência, né, então, para discutir a questão dos africanos no Brasil, submetidos à escravidão, mas sob o ponto de vista científico dessa mão de obra do engenho de cana, né, então, eram coisas que nós encontramos muito, né, nos livros de história, da educação básica, e até na universidade nós encontramos sempre a discussão do escravizado, né, como aquele que carrega o peso, que é açoitado, e eu quis trazer uma outra perspectiva, a perspectiva dos conhecimentos, das habilidades e as competências deles, de vários lugares do continente africano, né, colocadas em prática aqui, mas silenciados, né, ao longo da história, e nos livros de história, e até o presente momento. E aí no doutorado, eu tenho agora, já estou partindo para 18 meses, doutorado, estou com orientação do professor Marcelo Zanotello, né, embora ele seja um físico de formação, ele aceita orientar esse trabalho porque ele tem uma especialidade com análise do discurso, e é dentro dessa metodologia que eu estou aplicando, né, da análise do discurso, através de uma formação de uma pedagogia antirracista, né, considerando também os elementos da história da ciência, né, e as questões de natureza africana em vários aspectos, considerado então como as africanidades, como essa forma de circularidade, movimento dos corpos, conhecimento científico, tecnológico, ligados à natureza, a questão das crenças, né, e o professor Marcelo Zanotello, embora físico, ele aceita, né, esse desafio por conta dos discursos, né, e eu já tinha estudado com ele uma disciplina de análise do discurso, né, deixo um abraço para o professor Marcelo Zanotello, e a professora Margarete, né, Steinberg Elias, que ela se aposentou, foi a última turma que ela formou, foi a nossa, e ela era a história viva, né, então eles dividiram a disciplina em duas partes, e ela foi uma professora que cobriu a queda do Muro de Berlim, né, então ela trouxe muitas contribuições, ela era jornalista na época, e ela trouxe muitas contribuições e ganchos, né, para que eu pudesse ir no vendo se eu ia desenvolver ou não o doutorado. Foi uma coisa direta, né, eu já saí do mestrado, antes da defesa do mestrado eu já tinha participado do processo seletivo,
e estava indo para a banca de defesa com a minha vaga do doutorado garantida, né? Então tinha que dar conta da defesa do mestrado, senão ia ficar tudo para trás, né? Enfim, aí a gente vai discutindo sobre como que é essa coisa do doutorado, esse projeto aí. Nossa, Ti, muito, muito legal. A gente, né, tive um gostinho já da sua pesquisa na matéria da UFBC, mas ouvindo de novo, assim, só esse resumo que você fez já acho impressionante. Como que você está fazendo a sua pesquisa? Qual que é o seu objeto de estudo? Como que você organiza isso? Maravilha. Bom, primeiramente, né, o que me chama muita atenção, essa disciplina que a gente cursou, né, é uma disciplina obrigatória, não sei se o mestrado né, mas eu acredito que sim, né, formação de professores, né, eu não tinha cursado ela no mestrado, então eu tinha que cursar no doutorado, mas, assim, me chamou muita atenção a partir dela, eu já tinha, evidentemente, muitas coisas na mente, né, para ir trabalhando, mas essa disciplina me abriu outros horizontes, né, eu cheguei a comentar, inclusive, no dia da nossa apresentação final, que daquele calhamaço de textos, né, que nós tínhamos lá, eu fiz uma análise das pessoas que escreveram, quem é que tinha escrito, né, e eu não encontrei pessoas negras, né, eu posso estar equivocado na minha heteroidentificação, mas uma professora carioca e duas pessoas ameríndias, né, que fizeram parte de povos não brancos, digamos assim. Então, o que me chamou muita atenção, né, que onde é que estão os autores negros? Então, eu falei, então eu tenho um exercício aqui para estar fazendo, né, para poder, né, descobrir onde é que estavam esses autores, e como eu fui fazer uma outra pesquisa e não tinha encontrado, falei, bom, então eu tenho que começar a escrever alguma coisa para que eu possa me incluir na lista dos acadêmicos negros que estão produzindo alguma coisa nesse sentido, né? Então, assim, eu também procurei outros materiais, né, negros, como, por exemplo, tem uma proposta que eu trago, que é a questão dos itãs dos orixás, né? E aí eu faço toda a discussão da laicidade do Estado, e os itãs, né, para quem não conhece, é a mitologia dos orixás, é a história, a narrativa mitológica dos orixás. Então, muita coisa na ciência lá, desde o passado, né, a gente sabe que muita coisa estava ligado também aos assuntos relacionados às crenças, né, já desde lá da Grécia Antiga e tal. Então, eu falei, bom, mas agora eu preciso encontrar esse material. E aí eu fui convidado para uma live com o professor doutor em semiótica, né, Babalorixá, chama professor Cirino Nogueira. Ele também faz parte de uma publicação de uma coleção chamada Feminismos Plurais, organizada pela filósofa Djamila Ribeiro, e ele me convidou para fazer uma live sobre também a questão do projeto, né, ele tem uma coisa muito interessante, que é uma máxima filosófica que eu falo, que é nós falaremos por nós. Então, quando ele fala nós falaremos por nós, é assim, nós devemos estar produzindo conhecimento, nós, pretas e pretos, devemos sim estar ali, incluídos também na tradição que o branco tirou da gente, silenciou da gente, ou tenta tirar a gente de qualquer forma, né? E aí, lá, eu perguntei para ele, se tem uma pessoa que vai saber onde eu encontro esses textos, vai ser ele, eu vou perguntar. E aí eu perguntei para ele, ele falou, realmente, não tem. Aí tudo bem, não tem, eu vou então procurar um caminho. Aí eu convidei autoridades de terreiro para poder vir contar os itãs dos orixás no projeto chamado Origens, né? E aí tem uma questão, né, os povos iorubá, eles chamam a cabeça da pessoa, é o ori, é quem guia ela. Então, antes de a pessoa falar de qualquer orixá, qualquer coisa de divindade africana, antes de tudo tem o ori, que é a cabeça. Então, daí eu coloquei origens, né? E aí essa questão do gens também remonta aquelas ideias antigas, né, do gens, a comunidade, a ancestralidade dos povos romanos e tal. Então, ali, eu convidei essas pessoas para que elas pudessem vir contar um pouco dos itãs dos orixás, que pegam um pouco a personalidade, o dia a dia, as coisas dos orixás, para que as pessoas comecem também a romper, através de uma pedagogia antirracista, começa a conhecer, né, tirando essa característica demonizadora dos orixás, e que eles possam trabalhar com as crianças, né, com
com o ensino médio e também com a formação acadêmica, porque são coisas que a história da África se passa batido, com textos ali que não dialogam com a comunidade negra, e muito menos com a comunidade de terreiro, né, que a gente vê a violência acontecendo no Rio de Janeiro, lá os chamados soldados de Jesus, porque é uma coisa que é assim, a gente estuda lá no 6º ano e 1º do médio, é meio que um repeteco médio, né? 6º ano você pega lá a história antiga, você tem a mitologia, você já começa lá atrás com o monoteísmo ético dos judeus, você fala da dualidade persa do Hormuz e Ahriman, né, do Ahura Mazda, aí você fala de mitologia grega, romana, você fala do nascimento de Cristo, aí muda, rompe com a linha histórica, né, aí você faz 1000 anos de história falando da Igreja Católica como a senhora da Idade Média, e aí você vem para a Era Moderna, aí vem o Martinho Lutero, já vem a vertente protestante, e aí quando você vai falar de África, você tem que botar a Lei 10.639 de 2003 na lousa, porque senão você não tem embasamento jurídico para estar falando sobre a lei, que deve estar sendo colocada em prática, porque torna obrigatório o ensino de história afro-brasileira e indígena, né? E aí você coloca a lei para poder ter um embasamento para evitar intolerância religiosa, para evitar racismo. Então, e é engraçado que quando você fala de Egito, e todas as divindades do Egito, toda aquela cultura, né, o conhecimento matemático, né, a forma como cada pedreiro, né, deixava a pedra de uma pirâmide num formato matemático específico, de tal forma que uma encaixava na outra sem nenhuma cola, sem nenhuma argamassa, sem nada, totalmente encaixado de maneira precisa e matemática, e aí você não precisa botar lei nenhuma, né? Parece que eles deslocam o Egito, coloca lá na Europa, como se fosse ali o balaio da Europa, né? E acaba silenciando todas as, enfim, o cinema, né, explora deuses do Egito, né, você leva o filho para ir para o cinema assistir deuses do Egito e tal, e aí quando você vai falar, por exemplo, de Yorubá, povo da Nigéria, você fala de povos banto, que a linguagem está no nosso dia a dia, mesclado com a língua portuguesa também, você tem que botar a lei, né, senão você está falando de macumba, e macumba é um instrumento musical, aí você está falando de demônio, e demônio é uma coisa criada no cristianismo, né? Então, assim, é complicado, né? E também parte também de muitas outras questões, até a parte oriental também é silenciada, mas não é o meu tema de recorte. Eu também entendo que a parte oriental também é bastante silenciada, sobretudo agora com essas questões econômicas com a China. Era até um capítulo que a BNCC, né, estava ali beirando se tirava coisa sobre a China ou mantinha, tirava ou mantinha. O ano passado eu trabalho na rede privada, eles tiraram esse capítulo de China e esse ano eles devolveram. Então, é uma coisa que a gente está ainda pensando, né? Mas justamente essa parte aí, desse diálogo, né, com essa questão dos orixás, não é uma questão dogmática, é uma questão da gente colocar ali contribuições para que os professoras e professores, eles possam, dentro de uma pedagogia antirracista, encontrar o material que eles possam aplicar na sala de aula para romper com esse racismo, essa intolerância, e agir com naturalidade. Mas eu também entendo que muita coisa não é feita porque também não tem trabalho. Veja que eu não encontrei literatura para isso, então eu estou tendo que criar literatura a partir de pessoas que são autoridades, né, civilizatórias. Então, entendendo os discursos deles nas lives, para que a gente possa produzir um material para ser utilizado, né, na tese e, por conseguinte, né, na formação de professores, né. Enfim, é um pouco disso, né, e vem também de uma questão de eu ter dado aula uma vez sobre mitologia grega com 6º ano na escola pública, e aí falando da história de Poseidon, e aí um aluno pergunta para mim, professor, bem baixinho, né, professor, mas então quer dizer que se o Poseidon fosse do Brasil, ele ia casar com a Iemanjá? Eu falei assim, nossa, que coisa curiosa, né? Eu falei assim, nossa, mas é interessante essa sua visão. Ele falou assim, perguntei para ele, mas por que você está falando assim baixinho? Aí ele olhou para o lado, assim, na sala, e falou assim, é porque eu sou da Umbanda, e se eu falar, eles não entendem, sabe? Aí nasceu meu doutorado, né? Então, quer dizer, a partir desse menino aí na escola pública, que ele estava sendo silenciado porque não podia portar suas insígnias,
Você vai para a escola com seu chaveiro de santa, você vai para a escola com o seu crucifixo, mas o menino que tem que ir de sexta-feira de branco, ou tem que usar as guias dele por conta daquilo que ele não pode, porque a sociedade oprime ele, né? Então, talvez é esse espaço, né? Esse espaço que eles chamam de intolerância, eu chamo de racismo, mas é um espaço que a gente precisa começar a quebrar, né? E também até o próprio terreiro, que durante muito tempo ainda tem, né, essa relutância, né? De compartilhar para fora esses saberes aí ancestrais milenares de terreiro. O professor Sidney é um dos que estão ali quebrando os muros de terreiro e levando as epistemologias de terreiro para fora, né? No que pode se fazer para contribuir para tirar esse caráter demonizador dos povos tradicionais de terreiro e também mostrar o legado histórico, cultural, riquíssimo que tem dos povos africanos, que aqui no Brasil, né, foram submetidos a essa diáspora forçosa, né. Nossa, super legal, Thiago. Eu tenho, sei lá, dezenas de perguntas, mas vamos lá, deixa eu focar aqui em alguns. Primeiro, né, isso que você citou do Egito, né, muito curioso mesmo, né, porque parece realmente, né, que o Egito não é a África, né, um outro lugar, né, até os deuses do Egito nos filmes, né, são loirinhos, de olhos azuis, né, a Cleópatra é branca, né, então, assim, é muito forçado mesmo, né, para usar uma palavra, assim, comum, né, popular. Mas uma pergunta que eu queria te fazer primeiro, Thiago, especificamente da tua pesquisa, é o que é a análise de discurso? Que tipo de discurso e como é que é essa análise? Maravilha. Bom, a análise do discurso, né, muita gente já começa falando, né, que a análise do discurso é uma escola, né, de pensamento, ou uma escola filosófica, uma escola linguística, semântica, enfim, não chega a ser um consenso, mas analisar os discursos, muita gente coloca como a escola francesa, né? E aí, eu já tive a oportunidade de apresentar um trabalho também num simpósio da Federal, com o professor, até amigo meu, o professor Rafael, ele fala para mim assim, cara, mas assim, né, Thiago, análise do discurso, você tem uma pegada toda decolonial é assim, o ponto de vista de um latino-americano falando, de uma pessoa que está ali naquilo que eles chamam de epistemologias do sul. Então, você pega o norte dos Estados Unidos, desce uma linha imaginária, contorna ali o Atlântico, passa pela Europa, o que está nessa linha da Europa e Estados Unidos para cima é o norte desenvolvido, e para baixo eles chamam de sul colonizado, né? Sul, segundo mundo, terceiro mundo, enfim. E aí, o decolonial, o nosso ponto de partida, o meu ponto de partida de um homem preto, que também está ocupando espaço acadêmico. Então, o discurso lá, quando eles falam da França, o próprio Foucault, né, na aula inaugural dele, ele tem um livro que foi publicado, a primeira aula, né, que chama A Ordem do Discurso. Ele fala, ao invés de tomar a palavra, eu gostaria de ser envolvido por ela e ser levado para bem além de todo o começo possível. Então, eu já vejo que o Foucault ali, ele fala assim, é muita pretensão minha querer começar a falar alguma coisa quando as coisas estão sendo ditas há tempos, né? Então, querer assumir uma postura de que o discurso é francês é um equívoco, também já é um outro embate, né? Então, analisar os discursos e ver quais são, porque não existe discurso sem ideologia. Então, é a gente entender que tipo de ideologia está sendo disseminada através do discurso. Então, quando eu pego um bloco de textos que eu vejo que não tem um autor negro, e aí a resposta que eu tive da queridíssima professora, né, um abraço para ela também, a professora, a nossa querida, sou orientadora, né, a Maria Inês, então, né, Sara, então, a professora Maria Inês, ela falou, realmente, Thiago, a gente pega os temas, vê os temas, mas eu mesmo nunca tinha pegado para ver quem é que escreveu. Então, realmente, né, então, mas é muita produção e a gente acaba vendo pelo mérito do texto, mas a gente acaba não percebendo quem escreveu esse texto, quem é a pessoa, né? Isso também foi uma abertura dos olhos que o professor Robson, um abraço, beijão pro professor Robson também, que ele falou assim, olha, vocês têm que ter mais intimidade com os autores, né? E aí eu falei, puxa, intimidade, como assim, né? A gente tem sempre uma questão cordial, né, de ficar, eu tô na minha, você tá na sua, a gente se respeita e vai... E aí eu falei, pô, realmente, quem que é essa pessoa que está escrevendo? Aí foi quando, né, despertou. Então, assim, o discurso, as pessoas têm várias e várias visões que vão falar, não, escola
francesa, a escola alemã, a escola norte-americana do discurso, mas o discurso é analisar como que funciona a promoção desses discursos, que tipo de ideologia esses discursos estão promovendo, e que tipo, no Brasil nós temos a professora Orlandi, né, que é uma especialista disso, mas como que esse discurso está sendo veiculado, como que ele está sendo circulado, quais são as vertentes desses discursos? Ele está aglutinando teorias ou ele está segregando teorias? Ele está vendo o bloco hegemônico eurocêntrico ou ele está considerando outras possibilidades? Né? Então, aqui eu já também assumo uma postura de dar uma continuidade nessa análise do discurso do ponto de vista afrocentrado, digamos assim, né, um ponto de vista decolonial mesmo, descolonizando todos esses elementos que colocam, né, o negro numa posição de silenciamento, subalternidade. Então, também já é uma modalidade bem livre, mas que requer bastante cuidado, porque é diferente analisar um discurso de uma história oral. Então, por exemplo, eu coleto os itãs dos orixás, mas se eu estivesse fazendo uma análise de história oral, eu tinha que transcrever tudo que foi falado, né, e seguir um critério que tem lá da história oral para poder colocar no corpo do texto. Agora, o discurso não, eu já tenho a possibilidade de já vir dissertando sobre aquilo que foi falado e colocando elementos que possam contribuir ali também da minha percepção e junto, porque nós criamos ali dentro desse projeto dos origens, a filosofia Ubuntu, nós incorporamos a filosofia Ubuntu, que significa eu sou porque nós somos. Então, o que um fala é o que todo mundo está ali no consenso e aglutinando todas as informações, e quando tem 10 pessoas falando, na verdade tem uma falando, né, e toda uma ancestralidade que vem junto com ela nesse discurso. E aí entra muito no que você estava falando, né, de que a história que a gente conhece, os livros que a gente usa, os artigos que a gente lê, são contados de um ponto de vista que não é dos protagonistas dessa história, né? Então vai falar dos povos da África, até dos povos da América Latina também que foram colonizados. Quem que está contando essa história? Qual é a ideologia que está vindo por trás disso, né? Porque tem uma diferença. Aí a gente tem que começar a questionar, a pensar nisso, né? Eu lembro que eu fiquei muito... Eu também nunca tinha pensado, igual a Maria Inês falou, que nunca pensou nisso, de quem é aquele autor. A gente não procura. Muitas vezes é um nome estrangeiro e a gente não sabe nem se é homem ou se é mulher. Não sabe de onde está vindo aquelas ideologias, aquilo que está sendo dito. Então, é interessante a gente fazer esse levantamento de quem escreveu, aonde escreveu, quando que escreveu, o que tinha no contexto daquilo, para a gente entender o texto de uma forma mais completa, né, do que tá sendo exposto ali. Nossa, muito, muito, muito legal. Você falou que está com 18 meses já do doutorado, né? Já está tendo algum tipo de resultado, alguma coisa assim? Já conseguiu perceber alguma coisa? Nesse cenário de pandemia, né, que a gente está vivendo, não tem como nós não estarmos minimamente adoecidos, né? Não tem condição. Então, a gente sabe que o nosso ritmo é outro, né? Também eu sou professor de educação básica, então tem que conciliar essa questão de algumas aulas, né, que eu tenho com essa questão de cursar algumas disciplinas eu já terminei as disciplinas que eu precisava, agora é debruçar no texto mesmo da tese e ir embora, mas assim, eu tenho percebido que, por exemplo, essa movimentação, eu tenho participado de alguns eventos também, né, de simpósios e tal, e assim, mas é um recorte, né, então tem que pegar um recorte daquilo que eu estou produzindo, né, porque a tese tem um tema original, então eu ainda tenho uma caminhada pela frente, né, então de repente eu acabo soltando o ouro da tese, e uma pessoa que entra agora no mestrado, ela defende o mestrado e acabou o meu ouro virou ouro de tolo, né, então também tem isso, mas assim, o pouco que eu tenho participado, né, alguns fragmentos que eu tenho participado em simpósio, né, eu tenho tido uma boa devolutiva, inclusive até no nosso próprio da UFABC, se eu não me engano foi a professora Vivili e o professor Rafael que fizeram a avaliação. Eu também fiz um balanço de todos os trabalhos apresentados do nosso programa, e a gente pra caramba, e então só tinha dois de povos indígenas orientados pela professora Márcia Alvim, e o meu era o único que falava de África.
Então foi algo que, quando eles viram lá, falou assim, nossa, eu não sei como avaliar. Porque, assim, é uma coisa inovadora, uma coisa que, assim, foge de tudo que eu vi. Eu não conhecia, eu coloco até essa discussão da filosofia Ubuntu, porque as coisas acabaram um pouco que acontecendo durante o processo do doutorado, que aí eu conversando com o meu orientador, ele falou assim, Thiago, tá acontecendo tal coisa, é uma pessoa que é morta no estacionamento de um supermercado, é uma pessoa que cria um movimento internacional que toma um tiro, né, a gente viu tudo que aconteceu nesse movimento Black Lives Matter, depois aqui no Brasil também, esse Vidas Negras Importam, né, então muita gente vindo atrás para querer saber, dá uma entrevista sobre tal coisa, queimar a estátua do Borba Gato, tem como você dar uma entrevista sobre esse assunto, né, porque eu cheguei a questionar dois autores, jornalistas, que eles escreveram História do Brasil, e agora um deles, né, acabou de publicar o 2º volume sobre a escravidão, e justamente, né, contando uma história como se, fazendo todo o uso do capital, né, assumindo um lugar de fala que não é dele e tal, mas a gente sabe que ele tá produzindo alguma coisa ali, e ele comentou sobre essas questões dos monumentos, né, de bandeirantes, né, toda essa questão, e já é algo que eu já critico em algum sentido, mas a gente não tem o mesmo capital que esses caras, né, não tem toda a influência midiática que eles têm, mas eu já cheguei a dar uma resposta para ele, né, escrevi um livro chamado Desconstruindo a História do Brasil, da Colônia ao Império, que eu faço um balanço dessas questões, né, por exemplo, tem um deles que ele fala assim, olha, a banana não é uma fruta brasileira, os portugueses trouxeram aqui para o Brasil uma muda lá da Ásia, eu falo assim, então, olha, o padre Manuel da Nóbrega, lá no século XVI, ele tem uma carta que ele manda para Portugal, escrito o seguinte, olha, encontrei um nativo comendo uma fruta de casca amarela, conteúdo esbranquiçado, que em Portugal chamamos de banana, e aqui o nativo chama de pacoba. Então, quer dizer, já rompe com essa ideia, né? Ele está querendo fazer o quê? Ele está querendo pegar justamente todos os elementos os conhecimentos indígenas, nativos, e jogando no fundo do poço e dando a questão do triunfo das conquistas e da disseminação da cultura para os europeus. Então era assim, você via um jesuíta que ele olhava lá para determinado indígena na mata, pegando uma planta para curar um estômago. Ele via que aquilo funcionava entre eles, né, enfim, a gente sabe que, não, é uma questão psicológica e tal, mas é a crença deles, e eles acabaram absorvendo, e tudo aquilo ali era coisa primitiva, era magia, era influência do demônio, do mal, e aí eles pegavam aquela mesma planta, desenhavam a planta, escreviam para que significava aquilo, aí virava ciência. Então aquilo que o indígena fazia não era ciência. Quando ele escrevia e desenhava, virava ciência. Aí eles montavam lá as chamadas boticas jesuíticas, né? Que é a chamada, como se fossem as farmácias, né? Naturais, né? Então, veja que são coisas que a gente tem que abrir a mente das pessoas, porque um livro com um poder de circulação grande, com essa influência da mídia, ler é importantíssimo, né? Mas as pessoas precisam saber quem é que está escrevendo. A forma como o discurso que está sendo promovido. Então, as pessoas leem um livro por conta do poder midiático que aquele livro influenciou, que no Brasil você tem 2 livros que mais vendem. O primeiro livro que mais vende doado no Brasil é a Bíblia. E, em segundo lugar, livros de história. E aí, eles sabendo disso, eles investem nesse marketing, né, todo. Aí a pessoa que abre aquele livro vai pegar aquela história como verdade absoluta, vai replicar entre a família, vai replicar entre os amigos, e aí vai falar que tal autor que escreveu, aí joga no Google o nome do autor, vê que o cara é um cara famoso, um cara que está com as grandes editoras, e ali vira uma verdade quase inextrincável, né? E a gente que está ali na academia fazendo, né, essa desconstrução de história, a gente não tem o mesmo poder midiático, não tem a mesma influência, mas a gente tem como vir no dia a dia, né, formando pessoas que comecem a criticar esse sensacionalismo jornalístico vestido de ciência, né. Ô, Thiago, pegando um pouco o gancho, muito interessante, olha, tudo que você falou, é por isso que eu não me manifestei agora, porque
Eu estou vendo que essa conversa é importante ouvir bastante, né, o que você tem para dizer. Recentemente, eu assisti uma entrevista com o Silvio Almeida, eu acho que o Silvio Almeida, sei lá, eu assisti, acho que foi no Roda Viva, e depois participou, acho que do Conexão Xangai. E o Silvio, ele coloca, por exemplo, toda essa questão racial, é claro, né, então, assim, uma coisa que para mim tem ficado claro, né, é que, por exemplo, olhando do ponto de vista da complexidade, a gente não pode falar, por exemplo, em economia se a gente não falar em história, e a gente não falar numa perspectiva geográfica e no âmbito de ciências sociais, né? Então, sociológica, né? Então, todas essas áreas, elas estão emaranhadas. E o Silvio coloca uma questão que eu achei muito interessante. A partir disso, me ajudou a pensar um pouco sobre essa coisa por exemplo, né, que está muito em voga falando sobre, por exemplo, as pautas identitárias, né? E o que eu achei interessante que ele colocou, falando o seguinte, né, falando, por exemplo, do racismo, o racismo estrutural, e ele sendo estrutural do ponto de vista do capitalismo, né? Então, o que acontece? O capitalismo, ele sempre se beneficiou do racismo, né? E aí o racismo, ele tem as raízes históricas lá atrás, com o advento da escravatura, né? Que não foi só Portugal, Brasil quanto colônia de Portugal, que teve escravos. Na verdade, grande parte dos países, principalmente os eurocêntricos, os europeus, perdão, eles tiveram escravos em épocas diferentes. E o que eu gostaria de te perguntar é o seguinte, né? Curiosamente, isso não entra nos livros de história, né? Então a gente não olha sobre essa perspectiva, né? E outra coisa, pegando um gancho de uma outra coisa que você falou sobre a questão também da história contada pelos europeus, é que, por exemplo, a África, bem como a Ásia, né, elas ficam assim num papel, digamos assim, não é nem um papel secundário, é um papel nulo, né? De repente a África, ela aparece como sendo partilhada pelos europeus, né, no século XIX, uma partilha violenta, que se estende até, sei lá, meados do século XX. Eu queria que você comentasse isso, por favor. Sim, o Silvio Almeida, ele traz também, é um dos autores também, né, da coleção Feminismos Plurais, também organizado pela Djamila Ribeiro, a filósofa. Então, assim, eu penso que o esforço pegando a partir da Djamila para explicar o Silvio, eu penso que o esforço da Djamila Ribeiro, nesse sentido, é escrever livros curtos, mas que sejam eficientes, né? É uma preocupação de ser aquele livro de sentada no sofá, que traz informações importantes, que capacite as pessoas, um preço acessível e rápido, né, para você discutir numa palestra semana que vem. Então, assim, quando o Silvio Almeida, o professor Silvio Almeida, ele traz essa ideia do racismo estrutural, eu, do ponto de vista como historiador, eu gosto de um outro termo que é usado pelo Brudel, de longa duração, né? Então, quando você fala na estrutura, por exemplo, entra num embate assim, teve na discussão científica um antropólogo chamado Claude Lévi-Strauss, que ele falava, olha, a história ela não pode ser considerada uma ciência porque a história não tem estrutura. E aí o Brudel fala para ele, né, falou assim, olha, meu caro, o que você chama de estrutura hoje, há décadas, né, eu chamo de longa duração. Então, quer dizer, você não entendeu a minha pegada, né? Então, hoje nós estamos aí com a história na escola, né? Então, é uma discussão que já vem bem longe, muito tempo atrás. Então, essa questão da longa duração que vem no Brasil, já desde lá, porque nem quando você fala de escravizados, por exemplo, em Esparta, lá dificilmente você vai ver esse termo num texto espartano falando de Esparta, chamando de escravizados ou escravos, né? Até a palavra escravo, né? Escravo, ninguém nasce escravo, a pessoa torna-se escravizado por uma dominação em relação a outra, né? Ou por um pagamento de dívida, ou por uma dominação física, simbólica, psicológica. Então, você chama ele de ilota. Então, quer dizer, você já tem até aí, né? Quando você fala de africano, é escravo. Aí quando você fala de um espartano lá escravizado, não, é ilota. Não é escravizado, é um ilota. Não é? Então, quer dizer, já tem até uma diferenciação, é como se tivesse um grau, porque é da Europa, o escravizado lá é mais limpinho do que o escravizado na América, sei lá. Você coloca isso como hierárquico, né? E não tem nenhuma, né?
É a mesma condição, né? E quando ele traz essa discussão, é importante, né? Então ele já vem com uma visão jurídica, né? Uma pessoa que já entende, uma pessoa que tem um lugar de fala, que ele já vê nas questões do próprio ofício dele, né? Como é que é o sistema penitenciário, né? Então, veja, é simples, né? É aquele famoso exercício de pescoço, né? Você vai Eu fui fazer a prova do doutorado na UFABC, então eu olhei para os lados, assim, no dia do processo seletivo, né, da avaliação, e eu não encontrei pessoas negras lá. E aí as pessoas iam terminando a avaliação, eu tinha aquele tempo para fazer a proficiência de línguas, eu estava lá, e eu fui o último a sair, usei até o último segundo que eu tinha. E fiquei lá, falei, nossa, não é possível, né? Ou eu sou um analfabeto na questão aqui, ou as pessoas são muito rápidas aqui e tal. E fui ali ficando, e passei em primeiro lugar no processo do doutorado. E ali, e com mestrado para defender. Isso daí é importante, né? Porque eu falei até na disciplina que, desde a minha graduação até agora no doutorado, eu só tive um professor negro, que foi o professor Robson. Então, isso significa muito para mim. Então, assim, da mesma forma que eu vi só um professor negro, eu queria também ter lido autores negros, porque eu teria ali possibilidade de indicar um sem números de nomes que poderiam ser discutidos, abertos ali para um diálogo, e não vi. Mas isso, é parte de toda essa estrutura, né? E aí, que é essa estrutura racista que perpassa, né, a linha do tempo. E já quando você pensa nessa questão de olhar o continente africano e asiático, né, dividido igual uma pizza lá na Conferência de Berlim, a própria ciência foi usada para justificar, né, o racismo, né, que é a teoria lá do chamado darwinismo social, né, toda aquela deturpação da teoria do Darwin, né, um equívoco que joga, né, o nome dele, né, na lama do racismo, e ele não merecia isso. Uma pessoa que ele veio para o Brasil, né, é interessante o relato de quando ele sai do Brasil, ele fala, espero nunca mais voltar a pôr os pés nesse país imundo, né, e quando ele fala país imundo, ele não está criticando o Brasil no sentido de que esse país é uma pocilga, né, ele está falando imundo, que ele viu ser imundo a escravidão. Então, as pessoas não têm condição de interpretar um texto, sabe? E acaba falando que o Darwin era racista, que o Darwin tinha... é porque o homem... Olha, a evolução do macaco, fala assim, olha que interessante, né? O homem chegou no Homo sapiens e depois ele virou o estúpido sapiens, né? Porque, afinal de contas, o macaco, ele é tão evoluído que ele não criou bomba nuclear para matar ninguém. Agora, o homem, não é? Então, quem é o evoluído nisso tudo, né? Então, eu faço uma brincadeira assim, porque é incrível, né? E ali, eu penso que, assim, essa teoria, né, fora do darwinismo, né, a teoria lá do Gobineau, a teoria da supremacia racial, né, enfim... A eugenia, né? Que veio de um primo do Darwin, que é o Francis Galton. Na verdade, Sim. Ele também não tinha essa intenção de ser eugênico, mas ele pesquisou, ele foi pesquisando o que ele queria pesquisar inteligências, correlações, e isso foi usado, né, como uma teoria eugênica, né? Sim, essa teoria de eugenia, e ela vem, né, ela é tão violenta que ela passa, né, a fazer parte, então através de uma dominação, você vê o Leopoldo II, o que ele fez no Congo, né, então as pessoas eram submetidas a uma violência fortíssima, né, você arrancava a mão de um membro da família e pedia para o irmão dessa pessoa segurar a mão dela, assim, para mostrar na fotografia como que eles estavam ali, né, exercendo suas atividades, e para mostrar para aquela comunidade que olha só o que acontece com quem desobedece, sabe? E o irmão segurando a mão do outro, né, decepada, e só o toco da mão. Então, assim, e mostrando que, olha, a medida do crânio, segundo nossos estudos, mostra que o crânio africano é diferente do crânio europeu, o crânio europeu tem características específicas mais desenvolvidas e tal. E aí a gente tem que entender uma coisa que é importante, que é o chamado tempo africano. Então, se tudo bem que aconteceu a Revolução Industrial lá na Inglaterra, aconteceu todo aquele advento de várias coisas, a criação de máquinas a vapor, depois máquinas elétricas, a gente tem que entender o tempo africano, que é um tempo que, será que eles tinham interesse em levar esse tipo de tecnologia para lá?
Será que era essa que era a perspectiva deles? Porque o indígena aqui no Brasil, por exemplo, ele plantava, caçava, colhia, reproduzia e descansava. Tudo era no tempo dele. Então não tinha o porquê ele estar correndo atrás de acumular, igual o grande capital faz, acumular, né? Acumular e fazer circular, acumular e fazer circular. Então, o africano era na mesma medida, mas isso não significa que eles não tinham as habilidades, porque, veja, quando você fala da questão da forja de ferro, o domínio na metalurgia que eles tinham, então, quer dizer, a construção de ferramentas, aí você pega esses conhecimentos, você fala aqui, ó, colocou todos esses negros aqui no Brasil para trabalhar como escravizado, para mover a engrenagem do engenho de cana. Agora, quem construiu o engenho de cana, quem fazia a manutenção, quem que trocava equipamento, quem que fazia tudo isso girar, e ainda por cima fazendo sob uma coerção física, né, sobre a violência. Então, quando você pensa nessa divisão, é a famosa mão, né, a mão ocidental, que está falando, olha, como vocês não tiveram a capacidade de se desenvolver, nós vamos desenvolver. Mas não, na verdade é o imperialismo, é o neocolonialismo, né, aquela ideia de que busca mão de obra barata, matéria-prima, para sugar e mandar para fora. Estaria muito na cara a gente escravizar essa população. Então, a gente faz uma outra forma de escravidão, que é a escravidão velada, né? Que é a servidão, é a exploração da mão de obra por um salário de miséria, né? Então, eles vão lá, metem a mão grande mesmo no continente africano e asiático, né? E arrancam tudo de lá. E você vê que, curiosamente, né? Mesmo com todo esse processo, a China, ela conseguiu, né? De alguma maneira, ela se articular, se reorganizar e se tornar uma das maiores potências econômicas do globo hoje, né, que a mídia não mostra isso, né, mas não tem nada que a gente consuma hoje em dia que não tenha participação chinesa de alguma maneira, né, mas é justamente isso, né, essa força colonizadora que ela ainda está presente, é uma coisa do passado, mas é que está ainda no presente, se faz presente, né, e que a gente tem que ter a visão aberta, né, bastante aberta, para evitar que novos retrocessos aconteçam, porque é justamente que é isso que tem matado pessoas no mundo todo, né? Então, essa teoria de que o branco é melhor, de que se é europeu é melhor, e aí você vê que o próprio filme, né, o filme Pantera Negra, ele dá uma resposta, né? Ele fala, olha, nós tivemos muito tempo aqui na nossa, nós tínhamos toda uma tecnologia que agora vemos que a possibilidade é compartilhar com o mundo a nossa tecnologia. Então, as pessoas até olham com receio, mas o que será que o continente africano tem para oferecer que a gente já não tenha? Então, aí começa me explicando como é que eles fizeram lá as pirâmides do Egito e está preservado até hoje, começa explicando como é que era a mumificação, que tem corpos com tecido ainda preservados até hoje. Então a gente pode começar por aí, como é que faziam cirurgia craniana sem nada do que a gente tem hoje naquela época, né? Ou pega o próprio grego, né? Os próprios gregos, os próprios ocidentais deles mesmos, né? Que observando a natureza viu, nossa, tem uma matéria que chama átomo, elétron, nêutron, olha, podemos chamar isso de átomo, né? Tá lá o Leucipo e Demócrito lá olhando para a natureza, observando as coisas. Mas é uma partícula que é indivisível, né? Não é possível dividir. Passa 2000 anos, realmente, o que tem aqui é o átomo, só que ao contrário do que eles imaginavam que era indivisível, o átomo é divisível. Aí é como se pegasse a teoria dos caras e falasse assim, olha, vocês foram até aqui, mas não teve significância, né? A partir de agora, a gente aqui. É lógico, né? Com os instrumentos que eles têm, com os equipamentos que eles têm. Agora me vem aqui na mão nua lá e tenta trazer. Então dá para usar até mesmo o discurso deles próprios contra eles próprios, para que não contra no sentido de derrubar, mas de que eles reflitam sobre aquilo que eles estão dizendo como único e inextrincável. E não, a gente tem que ver as outras possibilidades, né? Entendendo que os povos africanos têm tanto a contribuir quanto, e os asiáticos, como no caso que bem você colocou da divisão, tanto quanto eles, né? Isso é importante. Thiago, estamos acabando o tempo, né? Infelizmente, eu tenho um monte de perguntas. Então, eu vou só te perguntar, acho que para finalizar, né? Quais são as tuas perspectivas na tua pesquisa, no teu trabalho, no teu futuro? O que você pretende fazer? A perspectiva que eu tenho enfim, agora é dar mais corpo, né,
a essas possibilidades do projeto que eu estou com as lives lá com o pessoal que eu estou convidando, né? E a perspectiva que eu tenho é de construir um material que a minha tese não seja uma tese para ser discutida entre acadêmicos, né? Também pode ser discutida, mas que a tese dialogue com o chão da escola. Eu penso que a tese ela tem que estar estritamente ali no chão da escola, discutida, né, para que a gente possa ir também participar, porque uma coisa é estar o corpo do texto no chão da escola, outra coisa é a gente estar ali participando do dia a dia da escola, né, e eu penso muito, né, não sei se a gente vai ter tempo hábil para isso, né, de uma questão de um curso de extensão agora, ou então até pensar no futuro próximo, né, mas a gente pensar em levar essas discussões para o chão da escola, não só através da tese, né, a tese é algo que lá na frente a gente, enfim, vai submeter, mas eu gostaria de transformar o chão da escola num espaço antirracista nesse sentido, né, que eles pudessem analisar as contribuições dos povos que eles não encontraram nos livros de história, que os livros de história começassem a compor, a se constituir com pessoas que construíram o Brasil com habilidades e competência, não com suor, sangue e lágrimas somente, né? Então, que eles possam analisar as contribuições dos povos africanos no sentido científico também, e a história da ciência, ela está aí para auxiliar nesse sentido, né, mostrando ali as competências e mostrando também a diversidade, e aí com isso a gente busca promover essa cultura de paz e rompendo, né, os preconceitos, né, o racismo, capacitando professores e dando conhecimento efetivo, né, um conhecimento que tem a ver com a história dos próprios alunos e professores da comunidade escolar. Esse é o diálogo, né, a aproximação da universidade do chão da escola e rompendo, né, esses estereótipos, esse racismo que nós temos no dia a dia, né, então isso é evidentemente que, como eu disse, né, não existe discurso sem ideologia, e a minha ideologia é a ideologia antirracista. Eu acho que Legal, nesse ponto a nossa pesquisa se junta, né? Porque eu estudando o papel da mulher na sociedade, você com toda a sua visão, de começar a colocar um estudo, de começar a mostrar para as pessoas que a gente também tem voz, né? Nós, como minoria, também temos voz, temos os nossos pontos de vista e as nossas contribuições, tão importante quanto aquelas que já estão aí disseminadas há muito tempo. Então, é realmente mostrar que a gente está aqui, que a gente tem força, tem voz e tem uma diferença, que é para parar de ter essa visão eurocentralizada, né, de tudo. Então, colocar a gente como foco também de estudo e realmente mudar a sociedade. Eu acho que uma coisa que a gente tem muito forte hoje em dia é essa questão em benefício da gente, né? A gente tem a mídia, a gente tem muito mais acesso às coisas, a gente tem muito mais oportunidades, né? E aí é disso para melhor que a gente quer levar, né? Acho que é uma boa... como é que eu falo? Acho que vai vir um bom futuro com isso que a gente está construindo, né? Eu, você, outros professores, outros pesquisadores nessa área, toda essa disseminação que a gente está fazendo. E minoria não em número, né? Não em número. É sempre bom deixar claro também, né? A minoria que a gente fala não é em são número. maioria, né? Sim, é questão de representatividade mesmo. Exatamente. Que é um grande paradoxo, influência, né? E mostra a sim, dominação, né? Sim, acho que até esse próprio termo, minoria, já tinha que estar mudando também. A gente fica falando isso, mas acho que a gente poderia até repensar esse tipo de coisa, né? Como a gente retrata o nosso próprio discurso, né? Igual o Thiago estava falando, fazer uma análise de discurso aí. Acho que a gente já até deu uma passada no tempo aqui, que a conversa foi tão boa que a gente foi indo, né? Alguém quer fazer mais alguma pergunta para o Ti? Não, eu quero só fazer um comentário para o Thiago. Thiago, acho que, assim, em primeiro lugar, eu acho que a sua pesquisa ela é fantástica e, antes de ser fantástica, ela é fundamental. E o caminho que você colocou do chão da escola, esse é o caminho, tá? Para tentar trabalhar para alguma mudança estrutural. De fato, gostaria de ficar, pelo visto, você é o cara que dá para ficar 5 horas conversando, né? E eu queria agradecer, eu acho que foi fantástico aí, tá bom? Muito obrigado.
Eu também só queria agradecer, obrigado, Thiago, pela conversa, por ter aceitado, né, conversar com a gente, parabéns pela pesquisa, parabéns para o seu orientador também, né, pesquisa super importante e concordo com o Rodolfo, é fundamental, né, tem que ter mais disso, né, você falou, é muito pouco ainda, precisa muito disso, né, então parabéns, Thiago, e obrigado pela conversa. Obrigado, eu que agradeço. Parabéns, Ti. Muito obrigada. Eu espero que você se torne um exemplo e uma identidade para os alunos seguirem a vontade deles e consigam se espelhar em você, porque tá de parabéns mesmo. Antes de finalizar, a gente tem um costume aqui no canal de pedir 3 indicações para o convidado. Então, são indicações que não têm a ver, né, necessariamente com a sua pesquisa, mas coisas que o Thiago pessoa, não o Thiago cientista, pesquisador, historiador, gosta, né? Então, são indicações de um livro, né, que você gosta como pessoa, uma série ou filme, né, alguma coisa para assistir, e uma música, ou um artista, uma banda, uma playlist, né, só para a gente voltar pro dia a dia, assim. Maravilha. Bom, um livro que eu posso indicar, um livro simples, curto, mas muito importante, da Chimamanda Adichie, O Perigo de uma História Única. Talvez esse livro aí possa já mostrar algumas inquietações. Um filme. Bom, o filme, eu acredito que O Menino que Descobriu o Vento. O Menino que Descobriu o Vento é um filme interessante, né, que o menino vai atrás da ciência também, né, estudar por conta, né, e para tentar ajudar a comunidade, isso é muito bom, talvez que nós tenhamos pesquisadoras e pesquisadores que façam isso, né, também. E uma música talvez, deixa eu ver aqui, eu sou Raul Seixista. Também. Eu sou Raul Seixista, eu vou numa música aqui, chama Você, do Raul Seixas, né, que é importante que ele fala assim, que nós devemos parar, né, um pouco de se contentar estando descontente, né, então a gente tem que mudar, tem que levantar a cabeça e seguir adiante. Se você não gosta de uma coisa, então muda, para que você vive desse jeito? Segue sua vida e vai fazer o que você quer, e vai fazer o que você gosta. Você, do Raul Seixas. Acho que foi a resposta mais rápida de indicações que a gente teve aqui no canal. Porque sempre que a gente pergunta, fica muito, até para pensar, você foi direto. Maravilha. Então tá bom, gente. Acho que é isso. Tia, você quer falar mais alguma coisa? Fazer um último comentário? Só agradecer, Sara, Rodolfo, professor Carlos, todo mundo, né, que continue aí com esse canal, importantíssimo. Quando a Sara apresentou para a gente lá na disciplina, eu já fui lá no Instagram, já fui no YouTube também, né, a gente vai compartilhando, vai se fortalecendo, é importante abrir esse espaço para o diálogo também, para a ciência, aproximar através dessas plataformas digitais as pessoas nos assuntos científicos, é importantíssimo, né, fazer alguma circularidade de alguma maneira. Parabéns pela proposta, pelo projeto, eu agradeço de coração, né, e você, Sara, também, eu estou muito ansioso para o seu trabalho, eu gostei demais também do seu tema de pesquisa, espero que tão logo aí você esteja aí, né, compondo aí mais uma, né, das mulheres importantes no campo da ciência, já é uma mulher importante da ciência, por já estar desde a sua graduação, mas a gente sabe que há muitas coisas que você galga ali pela frente, e a sua discussão é importantíssima também, né, é algo que eu penso que se um dia eu tivesse a condição de ter alguém para orientar, eu queria uma Sara, porque são coisas que eu, como homem, eu não posso estar falando, eu não tenho lugar de fala, e quando eu vejo uma mulher fazendo aquilo que é importante de representatividade para as mulheres no campo da ciência, é algo fantástico, e você está de parabéns também, gratidão por tudo, tá? Nossa, até chorei aqui. Obrigada, Ti, muito obrigada mesmo. Obrigada, Carlos, Rodolfo, por estarem, né, aqui com a gente, né, na conversa. Obrigado, pessoal. Muito obrigada por quem está assistindo também. Por favor, não esqueçam de se inscrever no canal, de curtir a nossa página no Face, seguir a gente no Insta, comentar aqui embaixo, participar, que a gente está sempre interagindo com vocês. Então, é isso, gente. Muito obrigada e continuem com a gente nessa jornada. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado.